Ontem o pastor Jeremias falou da igreja de Éfeso, uma igreja complicada e problemática. Se era complicada e problemática, ela precisava de discipulado. Porque quando nós percebemos que uma igreja está com problema de saúde, ela precisa da palavra, ela precisa de ensino para a transformação de vidas. E foi isso que Paulo fez. Paulo percebe que a igreja de Éfeso realmente é uma igreja com problemas. Veja aí em Atos 18, 11. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Atos 18, verso 11. Leia comigo. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Gente, se a igreja de Éfeso estava desencorajada, se estava com problemas de saúde, ela precisava de ensino vida na vida. Agora, note bem, não é algo que se resolve de um dia para o outro. Você nunca vai levar as pessoas a serem transformadas com uma aula de EBD. Geralmente, alguns membros têm uma visão errada, acham que o pastor é um super pastor. Não, eu estou com um problema, eu vou marcar um horário, eu vou no gabinete do pastor, ele vai fazer uma oração e tudo vai se resolver. Discipulado é um processo, discipulado leva tempo, discipulado precisa de investimento de vida na vida. Paulo ficou 1 ano e meio. Querido, para você levar a sua igreja onde ela não chegou ainda, é necessário investimento de tempo e de estudo, vida na vida, para que essa pessoa seja transformada. E aí, você precisa usar vários meios. E quanto mais, melhor. Agora, é muito importante que você entenda a diferença entre treinamento e discipulado. Há uma diferença entre treinar pessoas e há uma diferença entre discipular, mentorear as pessoas. Atos capítulo 2, 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Para o discipulado, você não pode desassociar estas coisas. Leia comigo aqui, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É aqui que o discipulado acontece. É aqui que o discipulado acontece. Você pode dar um treinamento numa sala de aula, mas se você quer transmitir vida, precisa ter comunhão. Se você quer transmitir vida, você tem que repartir o pão. Se você só ficar treinando... Gente, o nosso modelo de escola bíblica dominical, um modelo que o próprio nome diz, é um modelo, pode ser reproduzido em qualquer igreja, pentecostal, tradicional, americana, brasileira, mas olha só, se eu ficar só com esse modelo, o meu resultado vai ser muito pequeno. Eu chego numa sala de aula, que geralmente os alunos não chegam no horário, um ambiente didático altamente limitado. Aí leva uns 10 minutos até todo mundo se conectar. Aí o professor começa a dar aula. Muitos limitados a uma revista. Daqui a pouco ele passa o conteúdo e lá no final, se houver alguma aplicação, geralmente manda fazer em casa. Quando já está chegando a hora de terminar, 10 minutos antes já começa um burburinho. Então, eu não vou dizer que as vidas não podem ser transformadas através de um estudo bíblico, mas eu acredito que há muito mais maneiras de você levar uma pessoa a crescer do que apenas um estudo bíblico. Muitas vezes isso fica na impessoalidade, na formalidade. E quando Jesus discipulou os seus, foi vida na vida, no cotidiano da vida. Nós precisamos do estudo da Bíblia, sim, mas nós precisamos de experiências do dia a dia. Querido, talvez a sua vida seja a única Bíblia que as pessoas vão ler na sua comunidade. Tem muitas pessoas neste mundo que não vão abrir o livro da capa preta, a Bíblia. Mas a sua vida vão ver todos os dias. E aí a oportunidade de você gerar vida na vida. Então,
O discipulado fará as pessoas crescerem e permanecerem. Vamos ter o treinamento, sim, mas precisamos entender que nada substitui o discipulado, o investir tempo na vida de pessoas e, como Paulo, talvez passar um ano com uma pessoa, fazendo mentoria. Essa palavra aqui nos Estados Unidos não é tão incomum nas igrejas, mas no Brasil ainda é. Mentoria de mulheres. Os ministérios mais efetivos de mulheres são ministérios que mulheres mais maduras investem na mentoria de mulheres mais novas. Ministério de homens, onde homens mais maduros, na fé, não estou falando de idade, simplesmente, investem na vida de homens mais novos. O princípio de Paulo e de Timóteo. Não estamos falando de nada de qualidade total ou de coisa moderna, mas estamos falando do princípio bíblico de transformação. O treinamento, o ensino pode acontecer numa sala de aula, mas o discipulado acontece vida na vida e quanto mais informal, casual e pessoal for, melhor. É igual a pregação, gente. A pregação também passa por uma transformação. Aquela pregação onde o pastor ficava na frente, dando um monte de soco no púlpito, esse tempo já passou. Pregação hoje é casual. Você ouve o pastor como ele estivesse na sua sala de aula, numa conversa. O pregador vendedor tentando vender alguma coisa, em especial para alcançar o não crente, isso está ficando já em escassez, aí está entrando em extinção. Porque nós não temos que apelar às pessoas para que elas comprem alguma coisa. Nós temos que transmitir vida. E essa transmissão num ensino de vida na vida. Pastores devem ser conhecidos pela sua generosidade e não pela sua prosperidade. Pastores devem ser conhecidos pelo seu coração, não pelo seu bolso. E às vezes nós temos visto que a igreja está um pouco doente nesse sentido. E pastores doentes geram igrejas doentes, onde talvez alguns estejam pensando que ministério saudável é só o ministério que consegue adquirir recursos financeiros. Mas também não vou para o outro lado, o lado da escassez e da miséria. Não. Até porque nós temos que pensar em uma igreja saudável. Leila, coloca aí dentro da perspectiva de discipulado, o pessoal que está do lado de cá pode ver essa pirâmide aqui. Eu não sei quem começou esse tipo de ensino aqui, mas ele está infestado dentro das nossas igrejas. Primeiro que eu não gosto da ideia de pirâmide, porque, via de regra, esse negócio de pirâmide começou no mundo pagão e secular. Mas isso veio para dentro da igreja. Aí o pessoal fala assim, olha, vai discipular alguém e fala que primeiro Deus, depois o cônjuge, os filhos, o trabalho secular e o ministério. Me dá um texto, me dá um versículo bíblico para isso aí. Não, aí as pessoas falam assim, olha, primeiro é Deus, depois você tem que cuidar do seu cônjuge, aí só depois vem os seus filhos, depois o seu trabalho secular. Aí o que sobrar você dá para o ministério. Gente, isso aí gera, primeiro que a pessoa só tem uma vida só. Você não tem uma vida que é organograma de vaca de açougue. Tem partes. Não, você é uma pessoa só. Você é o irmão fulano, a irmã fulana. Paulo diz que quem está em Cristo, a sua vida é Cristo. Você só tem uma vida. Então, eu entendi, e um colega precisou vir lá